Vamos começar o nosso CuraCast número 008. Seja bem-vindo aqui conosco. E hoje o nosso tema é bem polêmico. Pais narcisistas e relacionamentos abusivos? O que você achou desse tema, Vanessa? Polêmico. Eu fiquei, Jesus amado, o que nós vamos falar hoje? Geralmente as pessoas falam que eu sou polêmica, não sei por quê. Acho que é porque eu falo que quase ninguém fala, né? É um assunto impactante e eu acredito que vai despertar muitas pessoas que vão assistir, porque às vezes a pessoa não sabe que vive em um relacionamento abusivo. Verdade. E o que me impulsionou hoje a estar fazendo esse tema, falando sobre esse tema, foi uma postagem que eu fiz ali na Rede Vizinha e houve bastante perguntas acerca, né? Porque houve uma mentalidade de ver o narcisista como um monstro. Realmente, ele tem todo um lado perverso, porém, as pessoas não entendem que não são todos que têm esse transtorno. E hoje, Antes pouco se falava sobre isso, agora é o assunto do momento. E aí o pessoal caindo em cima do narcisista, né? pois é. Mas o pior de tudo é que a nova era, os terapeutas da nova era, eles trazem esse assunto de uma forma com que a vítima sinta ódio dos pais. Sim. Entendeu? Quando a pessoa descobre, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, a pessoa sente ódio. E não é esse o propósito bíblico. Então, você que está aqui hoje no nosso CuraCast, você vai entender como lidar com pessoas narcisistas, mas à luz da palavra, tá? Que faz toda a diferença no mundo que a gente está vivendo. Inclusive, olha só, na cocriação com Deus para prosperar, é mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem na terra, tudo te vá bem. Não há área ou outra, tudo te vá bem e tenha vida longa na terra. Então, é princípio. E muitos filhos de Deus estão caindo nesse engano, falando, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, e literalmente abandonando. Eu E vejo aqueles eles comentários na internet que falam assim, quando a pessoa tá abandonada no asilo, não fica com dó não, que é porque alguma coisa ela fez e tá pagando. Pois é, então. Mas aí a pessoa não sabe que indo para esse caminho a vida dela vai travar alguma área. Você pode ver, se você é uma pessoa que tem pais narcisistas, né, ou está num relacionamento abusivo, a vida, alguma área está travada. Não prospera. E quando a gente fala de prosperidade, nós estamos falando de todas as áreas. Todas as áreas. Né? É área espiritual, é área profissional, é área sentimental, é área financeira, principalmente, né? Então, a gente vê que essa dificuldade do filho de Deus não prosperar, às vezes é por isso. E nem só quando tem pais narcisistas, mas estão magoados com os pais e não sabe o que fazer para perdoar. Então, fala assim... É um desafio. eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Eu perdoei... Cada um no seu quadrado. Mas aí existe aquela barreira invisível. Dia dos pais não quer ir lá, dia das mães não quer ir lá. Então, tem uma causa para essa barreira invisível existir entre pais e filhos e pais. E para quem está nos assistindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter muitos conteúdos ainda, né, pastora? Sim, Da palavra para despertar o povo de Deus. Isso aí, gente. Vamos lá, se inscreve no canal e assina ativa, né? Ativa o sininho. Assina Bom, vamos lá. Tudo certo. Bom, vamos lá. O que é o narcisismo? Existe um mito que tinha o Narciso, né? E que ele se apaixonou por ele mesmo, refletido na água. E daí veio esse narcisista, veio desse mito aí. Mas o que a psicanálise fala? Ela fala sobre uma criança que foi extremamente rejeitada e passou muitas situações conflitantes, traumáticas, e isso não é curado, e digamos que esse estado emocional ele vai agravando até se tornar um transtorno. E aí tem muitas facetas, né? Tem muitas facetas. Por exemplo, é diferente um pai e uma mãe que tem comportamentos narcisistas e um que realmente tem um transtorno. Então, não
São diferentes. São A diferentes. pessoa ela pode ter um traço, alguma atitude narcisista, mas não de fato ser narcisista? Isso, não de fato ter o transtorno. O transtorno. Porque o transtorno ele é identificado através de um exame pelo psiquiatra, até alguns psicólogos que têm clínica, né? Clínica nessa área, eles podem dar esse diagnóstico. Mas o que a gente vê? A internet dando diagnóstico. Ai, meu pai vai lá no chat GPT, né? Vai lá, ai, meu pai é assim, assim, ele tem comportamento assim, assim. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa coloca ali para fazer, tipo, uma avaliação no chat, mas ela tá colocando a percepção dela, não que realmente o pai é. Então, ela tá colocando ali a mágoa, ela tá colocando a dor, ela tá colocando a visão que ela tem do pai e da mãe, não o que é real, muitas vezes. Sim. E aí é óbvio que vai vir um diagnóstico que ela já espera. Não dá para levar muito em consideração isso, porque se você colocar qualquer sintoma seu lá no Google, ele já aponta já praticamente para a morte, né? Mas em tempos de IA, as pessoas estão deixando psicólogo, terapeuta e estão abandonando tudo. Misericórdia, né? Aí tá sendo psicólogo deles. Chat GPT, o psicólogo da nova era, então. Então, mas assim, existem muitas controvérsias sobre isso, né? Quando o filho, geralmente, olha só, quando o pai e a mãe é narcisista, o filho ele vai ser moldado com o quê? Com dependência emocional, com manipulação, né? Com abusos de todas as formas, só que ele está se formando também, ele não sabe que o pai e a mãe é narcisista. Né? Principalmente se tiver criança, né? O pai e a mãe. Sim, não, então, ali de 0 a 7 anos, eu sempre falo, porque essa criança interior, ela dá um trabalho. Meu Deus, mexer com criança. Mas é maravilhoso quando a pessoa entende e se abre para a cura. Porque senão ela vive vivendo ciclos repetitivos. Né? Então, a criança que ela cresce com pai e mãe narcisista, ou um dos dois, ela vai ter esse padrão mental nela, certo? E aí, só na fase adulta, na juventude para frente ali, que a pessoa ela vai pesquisar o comportamento dos pais e vai identificar esse transtorno, porque geralmente a pessoa que realmente tem o transtorno, ela não se vê. Aliás, ninguém se vê. Nem a pessoa que é rejeitada ao extremo, ela não se vê. Até que saia da inconsciência da mente. Porque, geralmente, o ser humano, em geral, com transtorno ou sem, ele não se vê como ele é. Ele faz uma projeção do ego. Mas os outros vê como ele é. Isso é muito interessante que, em terapia de casais, o marido às vezes fala assim, né? Não, a mulher fala assim, eu não sei porque eu sou tão calma. Você é calma? Nunca que você é calma. Meu Deus, você vive gritando. Mas na cabeça dela, ela é calma, ou na dele, né? Então a pessoa não se vê como ela é. E o transtorno de personalidade narcisista, ele também é assim, ele não se enxerga. Então, ele vai criar os filhos ou igual, ou dependendo da resposta emocional que essa criança vai dar, ela vai ser a vítima. Ela pode se tornar uma vítima e ter atitudes de vitimista, no caso? Exato, e o outro filho que teve o mesmo tratamento vai ter um comportamento de narcisista quando crescer. Ou transtorno, ou se não vem a cura a tempo, porque o problema é que quando não vem a cura, quanto mais tempo a pessoa vive sem a cura, mais esses padrões mentais vão se intensificar com o tempo. Vão ganhando cada vez mais força. Exato, e vai gerando cada vez mais dor. Eu vejo muitas pessoas falando que o narcisismo, o transtorno, ele não tem cura. De que não tem jeito, tem que deixar a pessoa abandonar e se você quiser se curar, você tem que sair de perto dessa pessoa. Então, pois é, para nós que temos fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz o quê? Que tudo é possível que crê. Só que tem um detalhe, como esse é um comportamento que a pessoa não se vê, é um transtorno muito escondido no inconsciente, que na cabeça da pessoa ela está agindo normal. Não ter empatia, só pensar nela, esse desejo de admiração. E por que o narcisista ele tem essa necessidade de
de receber essa admiração, essa mania de grandeza? Olha, essa necessidade de admiração nada mais é do que a falta de validação de criança. Ele não teve, tipo, ó, parabéns, filho, você fez legal. Ou ele foi muito validado, porque tudo que é demais é prejudicial, Sim. entendeu? E aí, como cada um vai dar resposta para aquilo, por exemplo, esse ego exacerbado, né? É um complexo de inferioridade que não foi curado e passou para outro nível, que é a superioridade. Eu tenho percebido muito isso em atendimentos terapêuticos, que a pessoa ela vem de uma inferioridade, chega um momento que a mente ela quer mudar de alguma forma, ela muda na força, então ela vai também na dor muda para a superioridade. Vai Então, para o outro extremo. Isso, vai para o outro extremo, entendeu? Então, vem tudo de feridas da infância mesmo. E você que atende muitas pessoas, né? Você faz ali as mentorias, os acompanhamentos. Quando a pessoa ela tá falando com você, tá contando ali a história de vida dela, você consegue identificar pela fala dela os pontos ali que apontam para um traço narcisista dessa pessoa? Sim, porque assim, ó, é raro uma pessoa que realmente tem transtorno buscar ajuda. Por isso que as pessoas falam que não tem cura. Porque como a pessoa não se enxerga, dificilmente ela vai ter essa humildade de falar, poxa, eu tenho esse problema, eu vou me curar. Porque ela é autossuficiente. Sim. É uma engrenagem que já está cauterizada, eu sou isso e pronto, eu não estou errado, outro que está. Então, por isso que fica desafiador, né? Por isso que fica desafiador essa pessoa mudar. Mas, se essa pessoa tem Cristo, obviamente, o Espírito Santo vai trabalhar nela. Se ela permitir. Também, né? Olha, às vezes, ela não permite, mas se tem alguém orando, sabe? Sim, O Senhor... uma oração intercessória por essa pessoa. Exato. Mas o problema é que, geralmente, a pessoa que está do lado já está odiando ela. Já não quer ficar do lado. Entendeu? Então, vamos lá para a família. Quando os filhos entendem e descobrem que o pai ou a mãe é narcisista, eles já estão curados. Eles estão feridos por causa da criação, da cognição e tudo, já estão feridos. Eles descobrem, né, que essas feridas todas foram causadas por quem? Pelo pai e pela mãe. Isso. Não tem a mente de Cristo. Ele vai buscar ajuda. Não, eu quero me curar. Aí o terapeuta, que também não tem a mente de Cristo, vai falar o que para ele? Sai de perto. Abandona. O que a gente ouve na internet? Você não pode ser curado no mesmo ambiente que você foi ferido. E aí tem adolescente fugindo de casa. Inclusive, teve uma seguidora que comentou, pastora. Ela falou assim, tem que sair de perto. Eu só fui curada depois que eu tomei distância. Hoje eu tenho paz, amor, leveza. As ofensas não são mais problemas para mim. Consigo fingir que não escuto e tal. Mas se voltar a morar perto, volta tudo de novo. Ninguém se limpa em água suja. Olha, quando eu finjo ser... Como que uma pessoa que finge ser pode falar que vive em paz e alegria? Você viu a contradição? Não tem como uma pessoa fingir ser para sustentar um relacionamento. Ela está mascarando e ela está ficando doente. Mas ela não percebe por quê? Porque são padrões inconscientes. Na verdade, a pessoa ela não sabe o que fazer para se curar. Vamos supor, agora vamos falar de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Ela pensa assim, não, eu tenho que me curar, eu tenho que honrar pai e mãe. Ela sabe do princípio. Porque é princípio. Sim. Ninguém prospera quebrando princípio. E todos querem prosperar. Então, essa pessoa, ela fala, meu Deus, mas eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Aí ela vai obrigada, ela não vai de coração. Ela vai, tipo, para bater ponto. Igual uma pessoa que tá fria na fé, vai para a igreja para bater ponto. Sim. Mas se eu não for para a igreja, eu tô desviada. Então, tem que ir lá para as pessoas verem que eu tô ali. Vai lá para cumprir uma obrigação, mas também não consegue dar um abraço sincero no pai ou na mãe. Isso, Por quê? Tudo que o pai ou a mãe fala irrita, fica aquela... Perfeito.
Tudo que o pai e a mãe falam irrita, né? Por que irrita? Porque a voz, o tom de voz, a presença, o jeito de olhar, ativa gatilhos internos de dor não curada. E isso não é só com o pai e a mãe. Sim. Isso pode ser com qualquer pessoa. Pode ativar gatilhos em mim. Mas você entende que Satanás, ele leva bem para esse lado, porque ele sabe que fazendo com que os filhos não tenham relacionamento com os pais, e vice-versa, vai travar a vida deles. Entendeu? Mas a pessoa, ela tá focada tanto na dor que ela não enxerga. Pera lá, mas aquela amiga minha também ativa gatilho em mim? Aquela pessoa que trabalha comigo também ativa gatilho em mim? Mas ela tá tão focada, porque falaram para ela que o problema da vida dela é o pai e a mãe, que ela se esquece que o problema tá dentro dela agora. Que ela cresceu. Ela não é mais aquela criança que tem que ser manipulada. Só que aí entra outro detalhe, Vanessa. Ela criou dependência emocional desse pai e dessa mãe. Sim. Ela não consegue viver a vida dela, mas não é por causa da culpa agora do pai e da mãe, é porque ela criou esse mecanismo de quê? De dependência. Então, ela não faz nada sem pedir a validação. Ela espera pela validação, pelo elogio do pai e da mãe. É, porque esse pai e essa mãe manipulou. Então, ela foi criada na manipulação, então ela não é livre para pensar por ela própria. Ela tem sempre que dar satisfação. Então, o que ela vai fazer? Ela não vive a vida dela, mas ela não entende que se ela se curando, ela pode ser livre. Essa pessoa, ela não sabe dizer não pro pai e a mãe. Às vezes é casado, o pai e a mãe falam assim, vem aqui, o pai ou a mãe, vem aqui fazer não sei o quê. Larga a família, larga o que tá fazendo e vai lá atender. Mas ela, então, mas ela não entende que agora ela tem uma criança dentro dela e ela também esperava a validação desse pai e dessa mãe que não recebeu. Você tá vendo? Você tá falando, eu tô lembrando de uma situação. Eu tenho uma pessoa que é conhecida minha e o pai ficou doente e ela abandonou tudo. Ele morava em outro estado, ela tinha trabalho fixo, tudo certinho, abandonou tudo para ir cuidar desse pai. Deixou tudo para trás para ir cuidar porque tinha que cuidar. Sim. E provavelmente por conta dessa necessidade de aprovação, de validação, dependência emocional de ser amada, porque ficou lá a carência na mente da criança. Poxa, ela fez de tudo e nunca era suficiente para esse pai e essa mãe validar, nunca era o suficiente para ela se sentir pertencente. Então, ficou ali o vazio, ficou ali a dor. Agora, a adulta, ela não entende a mente inconsciente que está criando esses ciclos que se repetem, e ela está sendo levada pela dor dela. É interessante, porque no caso dessa pessoa, não estou julgando o fato dela ter ido, porque, estava doente, estava precisando de um apoio, mas ele não era uma pessoa que não tinha irmãos. Os outros irmãos também poderiam ajudar, mas não, eu tenho que, é a minha responsabilidade. Eu preciso fazer isso, é a minha responsabilidade. E mudou toda a rotina de vida, de estado, para poder cumprir com essa obrigação. Obrigação. E não era obrigação. Porque assim, aí tem pais que não têm o transtorno, né? Mas eles têm comportamentos de rejeição, por exemplo. Pais que foram manipulados, e isso é tão sutil que às vezes a pessoa não percebe, fala assim para a criança, ó, se você fazer isso aqui para papai vai dar isso aqui para você. Já começa ali a manipular. A manipulação. Entendeu? Isso é muito comum. Os pais, ó, se você lavar essa louça para mim, eu te dou esse pirulito. Se você fizer isso para a mãe, você ganha. E já começa, né, a criar na criança ali, tipo, fazer uma chantagem, é a manipulação. Também acontece em casos de pais separados, né? Meu Deus, aí acontece muito, infelizmente. Como fica a mente da criança, né? Exato, muito. E daí, o que acontece nesse contexto de pais, de filhos, né? Às vezes o pai, então, ele não tem esse traço narcisista, mas ele tem comportamentos que são parecidos. E a pessoa não entende. Esse que tem só o comportamento é mais fácil de identificar.
entendeu? Porque a pessoa, ela não é o tempo todo aquele monstro. Ela tem um lado bom, né? Mas está ferida também. Sim. É esse o ponto que a maioria das pessoas não entende. Eles falam, minha mãe é narcisista. Eu pergunto, tá, olha só. Uma criança que passou abusos emocionais, verbais, físicos, até sexuais, que foi manipulada dessa forma, era tudo condicionado para ela ganhar alguma coisa, ela tinha uma condição, né? E todas essas coisas, a falta de validação, a falta de presença, tudo que gera dor emocional na mente da criança, rejeição. Aí, esse aqui deu uma resposta para a vida. Ele se abriu, não, eu vou ser diferente. Isso aqui não deu. Ele continua ali. E continua, e continua, e continuou. Tem uma... Eu vi um dia um vídeo também que falava sobre pais narcisistas, que tem a criança, o filho, a criança, né, que é vista como bode expiatório. Uhum. No caso, essa criança é aquela que deu outra resposta? Ou realmente o pai, ele direciona mais, o pai e a mãe é narcisista, ele realmente direciona mais para um filho do que para o outro? Por causa da personalidade da criança. Ela se permite mais. E você tá falando aí, eu lembro de agora uma coisa que acontece muito, mas muito. Vamos supor, um filho que veio de uma gravidez indesejada. Não estava podendo e aquela criança veio naquele momento. Então, na hora que o pai ou a mãe olha para aquela criança, vê, poxa, foi um erro. De forma inconsciente, ele vai querer o quê? Ele vai querer punir aquela criança. Inconscientemente. Isso, entendeu? Então, é muito comum, por exemplo, quando o bebê nasce, a mãe fica com aquele amor, não quer mais saber do marido. E aí, o que vai acontecer com esse marido? Ele vai ficar com o ciúme do bebê. Se ele não tiver curado. Acontece, daí ele vai começar a rejeitar essa criança. E é inconsciente, porque vai ver que ele passou situações dele ver o pai dele com a mãe dele, rejeitando, a dor tá ali que ele vivenciou e agora tá lá no inconsciente, ele não sabe e ele vai ter o mesmo comportamento que o filho dele. Vai projetar de novo na criança. Vai projetar na criança. E rejeita, tá? E, pastora, pode acontecer também, no caso, o contrário, de um pai que queria ter muito uma filha menina, a mãe não queria. Daí nasceu, engravidou, veio essa filha menina, dessa gravidez indesejada. Aí o pai, tipo, que dá muito amor para essa filha. A mãe se sentir trocada pela filha, tipo. Sim. E aí começar também a ter essas atitudes? Sim, a mulher também, sim. Olha só, esses dias eu vi algo horroroso que eu fiquei ruim. Olha que para eu ficar ruim, eu fiquei ruim. Foi se eu não me engano, foi lá no Afeganistão. Um cara pediu a menina em namoro, em noivado. Ela tinha uma criança pequena, era mãe solo. Ela não aceitou. Segundo falam ali, ela alegou que não estava preparada para casar, que ela queria só ficar com o menino. Que ela queria dar atenção para essa criança. Queria dar atenção para essa criança. Sabe o que ele fez? Mexeu com o ego do... Sabe o que ele fez? Dá até medo de Dá perguntar. até medo de perguntar. Não, eu nem quero... Ai, Jesus. Assim, porque eu fiquei ruim. Mas assim, ó, ele pegou, um aninho e meio tinha criança. Meu Deus. Ele pegou a criança e levou na rua. Sabe quando você pega um saco de cimento e joga no chão? Ele fez isso 8 vezes. Meu Deus. Com todo mundo filmando. E ninguém passou a correr, todo mundo filmando, ninguém passou a correr. Filmando. Misericórdia. Gente, depois ele pegou essa criança toda mole, acho que não tinha mais nem ossinho. Ai, gente, é duro, eu fiquei ruim, eu nem queria falar, mas pra você ver o nível, por causa de ciúme. Vai saber o que esse cara também passou na infância dele para ter esse comportamento. E a gente sabe, obviamente, que atrás desse comportamento extremo existe ação de demônios. Com certeza. Né? Existe ação de... Aí entra outra questão que a psicologia, a psiquiatria não vai falar. Que Satanás, ele tá se aproveitando dessas... Sim, não vai ser no diagnóstico. Olha, ele tem esse transtorno, mas ele tem demônio junto. Não vai falar. E assim, ó, e toda criança que passa por abusos, abandonos extremos, dor extrema, ela própria abre legalidade, porque ela começa a vibrar na dor, no ressentimento. E essas feridas, são legalidades no mundo espiritual.
Sim. Os demônios cheiram e vêm através desse cheiro de ferida emocional. Entendeu? Então, quando o pai espanca a criança, tá entrando demônio não só na criança, como no pai também. Meu Deus. E aí, obviamente, eles ficam incubados, né? Eles ficam incubados e aí chega um momento extremo que acontece uma tragédia dessa. Obviamente, o cara não é inocente, ninguém é inocente, porque tem que buscar Deus, tem que se, né? Mas não buscaram, não se cuidaram, então ele vai pagar a consequência. Enforcaram ele. Misericórdia. Pegaram ele, quebraram todas as pernas dele. Ele ficou 1 mês, saiu a sentença de enforcamento. Lá no Afeganistão, enforcaram ele. Entendeu? Então, aí eu fico, poxa, o cara realmente é um monstro, fez isso, né? Matou a criança. Por outro lado, era nítida a ação de demônio na vida dele. Só que ele pagou o preço. Foi a vida dele. O pecado, o salário do pecado é a morte. Sim. Entendeu? Então, Deus também não vai deixar ele como inocente. E é interessante essa percepção, porque antes de eu conhecer o teu conteúdo, antes de eu participar da imersão em mentorias com você, eu tinha muito aquela mentalidade de que, fez algo mal, tem que Pagar. A questão da pena de morte e tudo Sim. mais, né? E aí, quando começo a analisar pela criança interior, Sim. não que você vai descartar a atitude que o adulto teve. Isso, mas você começa a pensar, né, começo a pensar, Sim. o que levou esse homem ou essa mulher, o que aconteceu na infância? É a primeira Pra agora coisa que eu ele penso. ter essa atitude. Sim, É é a primeira coisa que você coisa, pensa. E eu acho que isso que torna o teu trabalho tão lindo, porque todas as vezes que eu fui conversar com você sobre situações da minha infância e feridas e traumas, realmente você tem esse olhar de que sabe ouvir, ter a empatia, sem julgar, sem né? julgar e Uhum. direcionar sempre ali com o direcionamento do Espírito Santo, mas de uma forma bem leve. Uhum. Sem trazer fardos pesados. Uhum. Porque o que acontece muito realmente na sociedade é isso. Todo mundo eu quero que pague com sangue. Sim, e você sabia que está acontecendo isso no Brasil também? Isso. Justiça com as próprias mãos. E o amor cada vez mais se esfriando. Uhum. E realmente, tudo isso que eu aprendi ali com você fez muita diferença. Porque antes de eu julgar, eu paro e penso. Sim. Mas que era algo que eu então, não fazia antes. Perfeito. O próprio Jesus disse: não julgues para não ser julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, eu não julgo. Eu aprendi, o Espírito Santo me ensinou, porque um dia eu julguei no meu coração, nem falei, eu julguei, e ele falou: não demorou muito tempo. Ó, não julga, tá, gente? Você está aqui com a gente, não julga, porque, olha, pode passar o tempo que for, você vai estar passando aquela mesma situação porque você julgou. Aconteceu isso comigo, e o Espírito Santo ainda é lindo, né? Ele falou assim para mim: tá doendo? Eu falei: tá doendo. Ele falou: então, naquela pessoa que você julgou também estava doendo. Depois daquele dia, nunca mais julguei. Isso foi no início do meu ministério, né? Então, esse olhar de empatia que Jesus tem conosco, Sim. porque ele conhece a história, a trajetória. Então, uma pessoa que tem um transtorno narcisista, ela pode ser liberta, curada, mas se ela se entregar a vida para Jesus, né? Porque uma pessoa que não tem mesmo que tenha, Jesus ama, mas ele não vai deixar como inocente. Porque a palavra está aí, está sendo pregada aos 4 ventos. Sim. Então, a pessoa ela tem um poder de decisão, eu quero ou não quero. E Deus vai continuar amando, mas a pessoa vai pagar a consequência. Uhum. Ela vai colher a consequência daquilo ali, igual o rapaz. Poderia ser demônio agindo? Poderia. Mas cadê a resposta que ele deu para a cura, para as dores dele? Com certeza tinha. Quando ele recebeu aquele não, ativou ali um gatilho. Com certeza. E ele teve a sabedoria. Ele se sentiu rejeitado, no mínimo. Ele, sei lá, se sentiu trocado, vai saber. Uhum. E é muito interessante que é muito comum eu atender casais que um ou outro tem ciúme dos filhos com o pai ou com a mãe, com o marido ou com a mulher. Por quê? Não é o adulto que está com ciúme, é a criança interior.
que também foi abandonada, que foi rejeitada, que, né, os pais talvez tinham um tratamento com um filho diferente do outro, e aí ele se sente diminuído, mas ele não entende, porque é inconsciente, aí a pessoa não entende, pera lá, mas, ele é meu filho, como que eu vou ter ciúme do relacionamento do meu filho com a mãe dele? Eu lembrei agora de uma pessoa, uma amiga, que em um determinado momento ela estava tendo conflitos com a enteada, né? E aí a gente estava conversando, eu e ela falando aquilo que incomodava, né, e tal. E aí eu falei assim, tá. Na hora, né, eu lembrei dessa questão da criança, porque há um tempo atrás ela tinha me falado que o pai saiu de casa, separou cedo da mãe, então ela não teve muito contato com o pai. Aí eu falei assim, será que você tá se incomodando tanto com a atitude dele com a filha, porque talvez a tua criança queria que o teu pai tivesse feito isso por você, mas E ele não não fez, porque ele fez. saiu de casa, então esse pai fazia questão de ter um tempo com a filha. E aquilo doía nela, de alguma forma. E aí quando a gente foi conversando, ela foi prestando atenção, identificando ela sobre isso que eu falei, e ela concordou. É, sim. Que realmente. Então, mas como são mecanismos inconscientes, a Uhum, pessoa precisa. Por isso que a terapia é libertadora. é verdade. Assim, a pessoa não se vê enquanto alguém, igual você falou, né? A mostrar, será que ele não está tendo esse comportamento porque está faltando isso em você? E assim, ó, o que vamos supor, o que qualquer pessoa faça para mim que me irrita, que me desestabiliza emocionalmente, o problema sou eu. Mas as pessoas não querem reconhecer, elas procuram um culpado. Eu Eu sou o preciso. problema desse negócio? Não, eu Jamais. preciso pôr a culpa em alguém. Aí, aí fica mascarado ali o sentimento. Com certeza. Pastora, tem É. também mais uma pergunta de uma seguidora que ela falou assim, que o tema é muito interessante e falou como se curar sendo provocado e machucado até fisicamente e emocionalmente. Até onde vai a tolerância? Muito bem. Olha, quando nós falamos como viver dessa forma, nós estamos falando com uma pessoa com quantos anos? Já começa por aí. É uma criança, um adolescente? Ou é um adulto já? Então, não tem assim uma regra, a gente precisa saber a idade. Pô, se é uma pessoa com 20 anos, né? Já é um adulto? Já é um adulto? Então, ele tem um propósito. Sair de casa é uma opção, mas não para sair da dor, mas por um propósito. Entendeu? Sim. Agora, se a pessoa está ali sendo massacrada, como ela disse, machucada Emocionalmente, emocionalmente, fisicamente. fisicamente, é porque na mente dela, ela já aprendeu. Para ela é normal ser agredida. Por isso que é difícil, inclusive no relacionamento abusivo entre homem e mulher, por que que um não sai do relacionamento? O povo sempre julga que a mulher porque gosta de apanhar, porque Não é? gosta disso, gosta Então, daquilo. agora nessa pergunta a gente precisa saber essa pessoa que está sofrendo, quantos anos ela tem? É um adolescente? É uma criança? Né? Realmente não tem como sair dali. Então aí tem que trazer o quê? Medidas protetivas, alguma coisa no sentido, porque a criança não tem para onde ir. Agora é um adulto? Já trabalha? Já tem sua renda? Então, vai se curar? Vai fazer terapia? Busca em Deus? Atendimento pastoral, sei lá, mas faz alguma coisa para se curar. E aí, a cura começa com o quê? Com perdão. Um perdão. Mas não esse perdão, ai, pai, Deus, tudo bem, eu perdoo meu pai e minha mãe, em nome de Jesus, amém? Isso não é o perdão genuíno, é parte dele. Porque para você perdoar o pai e a mãe, criança, ela não tem entendimento ainda para fazer esse processo. Agora, o adulto, sim. Por isso que é importante, né? Que idade ela está falando? Ela está se referindo, né, a uma pessoa adulta e tal. Ela não citou, Não citou, assim, né? Então, mas isso é importante saber, porque daí, a partir da idade, para a gente dar uma direção do que essa pessoa pode fazer, entendeu? Só que o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela está na dependência emocional dos pais. Ela não foi podada, ela não sabe voar, entendeu? Ela é insegura. na verdade, ela foi podada, né? Você quis dizer.
ela foi podada, não sabe voar, entendeu? E daí ela fica ali esperando o quê? Esperando. Ela nem sabe o porquê, porque ela fica presa ali, entendeu? Agora, até onde tolerar? Quando a pessoa. Por isso que o autoconhecimento é libertador. Não há como uma pessoa ser curada se não houver o autoconhecimento. Eu preciso identificar em mim as minhas dores. Porque eu não tenho o poder de mudar meu pai e minha mãe, mas eu tenho o poder de me mudar. Entendeu? Igual por muitos anos eu fui vitimista. Eu achava que eu não tinha valor, que eu não era capaz e tal. Quer dizer, quando eu fui buscar autoconhecimento, eu falei, não, pera lá, então, em Deus, né? Eu tenho valor, eu sou capaz. A partir daí veio a mudança. Mas o quê? O despertar dessa inconsciência da mente precisa acontecer na mente das pessoas. Porque elas estão presas na inconsciência na qual elas foram programadas. E não tem como mudar de vida em nenhum aspecto, mesmo saindo de um relacionamento abusivo ou de casa de pais narcisistas, se a pessoa ela não despertar dessa inconsciência da mente, ela vai sofrer com quem quer que seja que ela vai se relacionar. Mesmo que não esteja ali com os pais, ela vai atrair outro tipo de convivência com outra pessoa que haja dessa forma. Olha só, o pai ou a mãe narcisista está em uma frequência de dor, certo? O filho também. Enquanto um ou outro não sair dessa frequência, esse aqui vai precisar machucar esse, porque esse precisa da dor desse para se manter nessa frequência. E esse aqui também, ele precisa machucar para ele também continuar nessa frequência. Se esse aqui se cura, não tem mais a mesma frequência. Não tem como ficar. Então, mesmo que esse pai e essa mãe continue tendo essas atitudes, não vai mais doer a pessoa. Não. Porque ela se curou. Isso. E esse se curar não precisa necessariamente sair dali. Por quê? No nosso caso, a gente tem a ajuda do Espírito Santo. Lindo, maravilhoso. Isso. Quem não tem, realmente não vê esperança. Mas nós estamos falando aqui para filho de Deus. Sim. Entendeu? Porque senão a gente vai se comportar igual os descrentes. Porque eles têm esse comportamento. Agora, conosco é diferente. Mas, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, o errado é certo e o certo é errado. As coisas estão fora de ordem. Muito. E as pessoas que estão feridas, não sabem o que fazer, elas vão o quê? Vão sendo carregadas pela dor. Então, aí entra oração, aí entra jejum, fora o tratamento terapêutico, né? É interessante porque o que você está falando, eu me lembrei de uma amiga que ela fez sessões de terapia com você. E ela tinha conflitos ali com a mãe, um perfil narcisista, com situações e atitudes narcisistas, e ela morava próximo da mãe. E ela já tinha se mudado várias vezes, mas ela voltava. Umas 2, 3 vezes ela voltava a morar ali e sempre naquele ciclo de dor e as coisas não se resolviam. E aí depois que ela veio fazer as terapias e ela curou essa criança interior que necessitava dessa validação e tudo mais, aquela atitude da mãe não atingiu, não feriu mais ela. Ela conseguiu ter um bom relacionamento com a mãe. E também acabou se mudando, de fato, não mora mais perto, mas aí sem se mudar, sair de perto com a dor, no caso, né? Foi diferente a situação. Totalmente. Provavelmente ela saiu, não lembro quem é, né? Depois você me fala. Mas ela saiu de casa curada. Ela saiu de casa com um propósito, não para fugir de um inferno. Porque a maioria que foi criada, né, nesse inferno, que pais brigando e tudo aquela coisa, elas vão para o casamento de fuga, sai de um inferno e entra em outro. Não tem como. Essa pessoa, tudo bem. Ela sai, então eu vou sair da casa dos meus pais. Ela sai. Ela sai ferida. O que ela vai encontrar lá fora? Não encontra o pai e a mãe ferido, mas encontra outras pessoas que vão alimentar a mesma dor. Agora, entramos no relacionamento abusivo entre homem e mulher. Certo? Por que uma mulher ou um homem, às vezes graduado, culto, né, temente a Deus, fica preso no relacionamento abusivo? Boa pergunta. Essa eu também quero saber. Primeiro, ele não sabe quem ele é. Aí entra a identidade.
que também faz parte da nossa cocriação com Deus. Todos os CuraCast que a gente teve aqui, tava tudo ligado. Identidade Tá e paternidade. Tudo ligado. Identidade e paternidade. Entende? Isso, identidade. Não teve um pai biológico que foi aquele protetor, o provedor, que deu, não teve. Pronto, ficou lá o vazio. Aí, às vezes, busca no parceiro esse pai, de forma inconsciente, fica preso ali na dor. Mas como é inconsciente, a pessoa tá ok. Esses dias, quando eu tive palestra aqui, eu tava falando sobre relacionamento abusivo, aí uma menina falou assim, não, pra mim, homem tem que me bater pra eu me sentir amada. Ela falou em público. Corajosa. Eu olhei assim pra ela e falei... Que bom que ela falou, né? Porque ela deu falou, oportunidade todo mundo ficou olhando pra ela, ela se sente amada quando o namorado bate nela. Não, pra mim, homem bonzinho não presta. Eu fiquei perplexa. Homem bonzinho me irrita, ela deve ter falado. Não, ela disse que pra mim não presta. Eu gosto de homem que me bate. E ela falou com a maior naturalidade. Aí eu ri assim, né? Eu fiquei bem desconcertada, porque ela tava sala cheia, ela falou em público isso. Aí todo mundo ficou olhando pra ela. Mas isso acontece muito. Porque foi tão judiada, tão massacrada na infância, que ela aprendeu que a forma de amor é na dor. Outra deu outra resposta, aí machuca. Em vez de ser machucada, ela vai machucar. Então não tem regra para falar até quando a pessoa tem que ser curada para pôr limite, igual ela perguntou ali. Uhum. Eu coloco limite, eu sei dizer não, mas um não curado. Porque quando a pessoa não está curada, ela vai dizer não, esse não dói. Ela pensa, culpa, por que eu não falei sim? Olha fala que não, monstro e depois que eu sou. Fica lá remoendo. Devia ter dito uma sim. semana. Meu Deus, por que eu falei não? Nossa, eu sou um monstro. Eu sou um monstro, eu tinha que ter falado sim. Por quê? Porque não está curada. Aí vem a tal da ressignificação, que é lá superficial. Não, você tem que aprender a dizer não, Vanessa. Aí você fala, não, pela primeira vez, dói, porque o Espírito Santo, ele está testificando, isso daí não é de você. Porque às vezes a pessoa tem um coração generoso, ela não difere uma coisa da outra, né? E ela então agora tem que falar não. Ela fala um não com dor, dói. Mas ela fala o segundo não, dói menos. O terceiro não, dói menos. Daqui a pouco é aquele não que fere. A maioria das pessoas fala para mim, olha, eu aprendi a dizer não, eu só fico olhando assim, ó. Aprendeu, a gente se aprende a dizer não, mas quando há cura, você fala um não normal. Você não precisa se esforçar para falar não. É algo normal, por quê? Porque vem de uma identidade curada. Não, eu não vou me rastejar. Não, eu não vou me humilhar, não vou ser tapete, porque eu sei quem eu sou. Eu vou falar não, porque eu não tô afim de ir. Eu sei o meu valor próprio, eu tenho amor próprio. Entendeu? É diferente, totalmente diferente. E aí tem aquela pessoa que fala um não e fica dando um monte de justificativa do não. Pois é. Porque não tá curada ainda. Não. Esses dias eu disse um não e a pessoa falou, não, você vai. Eu falei, não vou. Por quê? Porque eu não quero ir. E ri assim, ó. Tem que normalizar isso, gente. A pessoa não quer, né? Não quer. Não vou. Não quero ir. Mas um doeu? Agora, aquela mulher rejeitada de antigamente, eu vou só para fazer a tua vontade, para ser amadinha, queridinha. Então, eu não falo não, porque toda pessoa que tem dificuldade de dizer não é porque ela quer ser amada. E lá no fundo ela pensa, se eu disser não, ele não vai me amar ou ela não vai me amar, então eu digo sim. De onde vem isso? Da rejeição. Eu já vivi isso, fica uma vozinha aqui, né? Apitando aqui, ó. Você falar, não, ele não vai te amar. Então, a questão de pôr limites, né? Até onde? Porque, assim, os pais, por outro lado, os pais, igual nessa postagem, teve uma pessoa que me escreveu, olha, essa postagem tua me acolheu, porque a minha filha foi no terapeuta
o terapeuta disse para ela que eu sou narcisista, que eu sou um monstro. Ela chegou para mim e falou um monte de coisa na minha, deu de dedo na minha cara. Obviamente, com certeza a mãe errou na educação, com certeza. Só que a mãe também, provavelmente, né? Eu não fui a fundo no caso, ela só falou que a postagem acolheu ela e tal, mas provavelmente ela foi criada dessa forma. E aí os pais replicam o comportamento. Hoje mesmo atendi uma pessoa que ela falou assim, eu tô tão amargurada, meu maior medo é eu ficar igual a minha mãe. Olha. Aí vamos ver a história dela. História de dor com a mãe. Mas não é porque a mãe propositalmente fez. Na cabeça dela, ela estava fazendo aquilo Tava que era fazendo certo, melhor. Tava fazendo melhor na cabeça dela, né? Então, os filhos precisam entender que os pais também têm uma criança interior, né? Que sim, que se esse pai e essa mãe tá aberto para cura, ok, mas se não tiver, tem que aceitar eles do jeito que são e cura você. É interessante que você fala, porque há uns tempos atrás, antes de eu passar pelo processo de cura e tudo mais, eu tinha uma resistência com a minha mãe. Às vezes eu tava lá, meu dia tava lindo, tava maravilhoso, colocava um louvor, tava lá cantando, aleluiada. Aí de repente ela aparecia lá em casa, chegava do nada, sem avisar. Pronto, fechava o tempo na minha cabeça, o dia já não tava mais lindo. E eu não sabia explicar o porquê que eu me sentia assim. Dela, né? Me irritava, ela não tinha feito nada, ela só chegava assim, só de repente, só a presença dela, pronto, acabava o meu dia. E eu não entendia o porquê. E aí eu me sentia mal, porque depois ela ia pra casa e eu ficava assim, meu Deus, eu não... Por que eu fiquei desse jeito? Por que eu falei daquele jeito com ela, ríspida? Por que eu agi assim? Por que eu... E depois eu ficava me sentindo culpada por eu ter ficado daquele jeito, mas eu não entendia o porquê também que eu ficava daquele jeito. Por que a presença dela me incomodava tanto? Então, daí quando eu fui lá na criança interior... E percebi, assim, coisas, identifiquei coisas que aconteceram que lá atrás me machucaram e eu ainda tava com isso tudo rodando aqui no meu inconsciente, óbvio que quando ela chegasse, é como você fala, um dia você falou, acho que não sei se foi um vídeo ou se foi em uma das imersões, que o meu cérebro acendia a luzinha vermelha piscando, perigo, 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 perigo. Por quê? Porque aquela dor tava ali, aquela mágoa. E o inconsciente quer te proteger e coloca essa barreira para você não chegar perto. Sim. E aí, obviamente, quando fui lá, tratei e me curei daquela memória, naquela memória de dor, então depois ficou bem mais fácil. Não causava mais aquela irritação, aquele incômodo, sabe? Olha só, teve um estudo de caso, você está falando, eu tô lembrando de uma mãe com a filha. E a filha começou a namorar e tava tudo certo para se casar. E aí a mãe, tipo, sempre colocava alguma coisa pro namoro não dar certo. E daí não dava certo. Aí nesse namoro a menina... com uma solução e ela com 10 impedimentos. Mas era inconsciente. Sim. E daí tinha essa barreira entre as duas. Tá, vamos buscar. As duas fazendo terapia junto, mãe e filha, coisa mais linda. Bênção, né? Não, é incrível quando ela se propõe, né, a ser curada. Deus faz a obra e usa os profissionais, né? E daí, o que aconteceu? Eu perguntei assim para ela, qual era o teu maior sonho quando você era mocinha e queria se casar? Na hora, ela nem pestanejou, ela disse assim, o meu maior sonho era ter uma menina, mas não me casar, só ter a menina. A mãe falou isso? A mãe falou. Então, quando ela era adolescente, ela idealizou uma menina só para ela. Aí essa menina veio, e veio outro menino também, mas na cabeça dela, de forma inconsciente, a menina é dela. Se ela casar, saísse de casa, iam tomar. Ela não via assim, eu vou ganhar um filho. Não, eu vou perder minha filha. Como era inconsciente, ela se colocava contra os relacionamentos da menina. Mas ela não entendia o porquê. E essa mãe, ela era casada ou ela não casou? Não, daí ela casou. Aí teve essa menina e teve o menino. Mas na mente dela, ela não queria casar. Ela queria ser mãe solo.
porque ela sofreu muito com a mãe dela. Mas ela queria ter uma família. Olha só que louco, né? A mente. Ela falou, não, eu vou ter um filho sem marido, sem homem. Mas aí ela se casou depois, né, com 15 anos. Aí depois ela mudou, mas a criança ficou com aquele sonho ali. Então agora, se a criança casa e a menina dela ir embora. Então daí, sem perceber, ela causava conflito entre o casal, entre a filha dela. Aí na hora que ela entendeu o mecanismo inconsciente, ela falou assim, parece que saiu uma tonelada de mim. Aí a filha abraçou. Olha Ai, mãe, só. eu te amo. Coisa mais linda, porque a coisa menina linda. também já estava irritada da mãe sufocar ela. E a mãe entendeu, sabe? Os dois se abraçaram, tirou a parede, porque a cura começa primeiro pelo entendimento. Então, você que está aqui com a gente, eu acredito que o Espírito Santo vai promover esse entendimento para você entender os teus mecanismos inconscientes e é aí que começa a cura. Começa pelo entendimento, ou seja, renovação da mente, renovação do entendimento. Então, quando eu entendo as minhas mazelas, o meu inconsciente, as minhas dores, o porquê eu tenho esse comportamento, a cura começa. Oh, glória, é o autoconhecimento, né? É, perfeito. Então, chegamos ao nosso final. Né, diretor? O diretor já está sinalizando ali. O diretor já sinalizou. Diretor querido, nosso... esse assunto estava tão gostoso, né? Será que vai ter parte 2? Nem falando direito dos casal aí. É verdade, a gente pode... Relacionamento Você abusivo. quer que a gente continue esse assunto? Então escreve aqui nos comentários. Continua o assunto no próximo. E coloca as suas dúvidas, que daí no próximo podcast, CuraCast, a gente vai selecionar aí as perguntinhas e a gente fala aqui, tá bom? Comenta, deixa ali o comentário, né? Se você já se identificou curte esse vídeo, algo, viu? Já curte aí. Curte, se se identificou com algo, até pra gente poder falar no próximo, né? Nesses comentários que a gente tá aqui falando. Legal. Você se identificou, porque, como eu falei antes, às vezes a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo e não sabe. Por conta desse mecanismo inconsciente. Isso. Eu só quero falar aqui uma coisa, ó. Por causa exatamente de ser inconsciente, eu aconselho que você assista de novo esse podcast. Porque como nós estamos falando de memórias e mente inconsciente, talvez um minutinho que você foi lá olhar alguma coisa, você perdeu um momento aqui que poderia virar a chave. Então, assiste de novo, coloca o fonezinho quietinho, sabe? Porque essa questão de pensamento acelerado, TDAH, às vezes tira atenção, e aí na hora que virar a chave, alguma coisa roubou essa distração da inconsciência da mente. Então, vai ficar aqui, ó, gravadinho, e daí você assiste de novo, tá bom? É bem interessante isso que você falou, que eu lembrei que quando eu falava com você sobre abuso e tudo mais, eu dizia, não, eu nunca passei por abuso, eu não lembro de nenhuma situação de abuso e tudo mais. Um dia eu fui assistir uma live dela que era sobre esse tema, fiquei bem concentrada assistindo e lembrei da situação de infância ali que realmente tinha acontecido algo, só ali vendo a tua live com o conteúdo que você estava ministrando. Então, os CuraCasts que a gente gravou até aqui, todos eles têm conteúdos muito transformadores e para realmente ativar e sair do inconsciente. Isso. Cada CuraCast são 8 episódios até aqui, né, pastora? Já teve assiste os outros podcasts lá. Inclusive, o Espírito Santo auxilia nessa conexão das memórias para fazer sentido. É ele. Sim, é verdade. É não o podemos Espírito, deixar de dar crédito pro principal, né? Que ajudou ali a lembrar. Isso. Vamos orar, então? Vamos orar, Vanessa? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento gostoso aqui. Passou rapidinho. Passou rápido, né? Amém. Que bom. Isso. Daqui a pouco tem mais. Sim. Semana que vem tem mais. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento aqui no nosso CuraCast. Senhor, essa mesa, eu sei que o Senhor ama uma mesa. O Senhor ama porque o Senhor sentava na mesa com seus discípulos. Deus, o Senhor ensinava, e aqui não é diferente. Que esse CuraCast, Pai, essa edição possa alcançar pessoas que estão à procura de respostas, que estão à procura de cura, que estão à procura, ó Deus, do Senhor. Oh, glória. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer a consciência de todos que estão aqui nessa CuraCast hoje, as dores
Senhor, e ministra cura. É verdade. Ministra cura. Ministra cura, Espírito Santo. Em nome de Jesus, tem alguém assistindo que tem um transtorno de personalidade narcisista, se tem rejeições não curadas, traumas, meu Deus, que se não lembra de nada da infância, eu peço, Deus, que o Senhor traga as memórias, o Senhor abra as memórias para que as pessoas possam ser curadas, Pai, porque às vezes elas nem sabem o conteúdo que tem ali no inconsciente, Pai, mas o Senhor... No Salmo 139, o Senhor via essa pessoa sendo formada na barriga da mãe. E desde ali o Senhor conhece toda a história, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, traz cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, beijo no coração. Vanessa, obrigada, amor. Beijo pra Até você. semana que vem, né? Gente, se inscreve aí no nosso canal. Isso, beijo. Compartilha. E compartilha. Verdade, né? Compartilha. Se você conhece alguém que tá passando por alguma situação de relacionamento abusivo, né, pastora? Quem tá de fora às vezes vê melhor. É verdade. Ou até mesmo com o pai e com a mãe. Envia pra essa pessoa. Isso aí. Beijo, até semana que vem.